O governo começa a divulgar na mídia que vai fazer o contingenciamento porque, exatamente, o governo está gastando mais do que deveria, mais do que a legislação permite, mas até que aquele arcabouço fiscal que foi criado, né, para substituir o teto de gasto permite. E com isso, ele tem limitações, e aí o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que dar uma freada no orçamento para poder ficar dentro daqueles limites que a lei permite. E aí nós estamos vendo que o governo ele não tem feito nada para melhorar essa situação no sentido de corte de gastos, naquilo que tem que ser cortado. Nós vimos muito o ministro da Fazenda trabalhar que está criando novos impostos, onerando aí o consumo e a prestação de serviço, e também aumentando a alíquota em determinados impostos, isso sim, passando até pelo Congresso e tudo mais, mas eles estão tentando aumentar a arrecadação. Mas antes de continuar nesse assunto, gostaria que vocês dessem um like do vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. E lembretezinho para quem tem gato e tem cachorro e precisa proteger o seu sofá, link na descrição do vídeo. Os números com relação a essa questão de gasto do governo, eles são astronômicos, ou seja, muito grandes. E nós não vamos aqui, nesse vídeo, ficar falando de números porque as pessoas não vão entender o efeito prático disso, né? Nós queremos falar sobre o efeito prático. Então, a partir do momento em que o governo começa a gastar muito e ele não tem a reserva para fazer todos esse gasto, ele tem que fazer esse travamento, esse contingenciamento, esse congelamento, e ele vai deixar de realizar aquelas despesas que ele tem que fazer, porque vai ter que haver corte. Um desses cortes que eles estão fazendo é a revisão do INSS, que isso é comum, acontece em todo o governo e tudo mais, diz que existe um monte de benefícios irregulares, etc. Mas ele não vê quando eles criam, quando eles aumentam o número de benefícios. Mas, de qualquer maneira, o pessoal que tem benefício, eles têm direito ao benefício e quem não tem, tem que ser cortado mesmo. A gente sabe disso, ninguém está contestando essa situação. O fato é que muitas dessas vezes, nessas revisões e análises, se corta o benefício de pessoas que têm direito e dá um trabalho danado para elas poderem voltar. Mas é só isso? Não, eles vão cortar em outras áreas, né? Principalmente os cortes dos ministérios estão diminuindo e tudo mais. O fato é que o dinheiro que se tem em caixa não dá para pagar todo mundo. E o efeito colateral ele vai ser grande, podendo chegar, inclusive, não só o Bolsa Família, podendo chegar o abono do PIS, podendo chegar os aposentados e pensionistas. Claro, eu estou falando de podendo chegar, porque a gente não sabe até quando vai durar esse contingenciamento ou até quando vai durar essas limitações no orçamento, porque tem muita coisa, muita despesa para realizar e eles vão começar cortando despesas não obrigatórias e depois nas obrigatórias, quando não tiver dinheiro, isso também vai ter que acontecer. Mas, muitas das vezes, a gente não enxerga isso de uma maneira assim, muito rápida. Ah, não, isso não vai acontecer logo. Mas se nós analisarmos um passado recente, né, que aconteceu no Brasil, e aconteceu por quê? Por conta da pandemia, nós sabemos que na pandemia o orçamento ficou descontrolado em razão de ter uma emergência no país, uma emergência de saúde, e era necessário criar auxílio para as pessoas, porque muitas pessoas ficaram sem trabalhar, ficaram dentro de casa, impedidas de trabalhar, outras pessoas não tinham trabalho, e foi criado aquele auxílio emergencial e uma grande quantidade de auxílio para a população inteira, que, claro, naturalmente, dentro das regras, dos requisitos, etc. Só que isso ocasionou também um aumento de despesa muito grande e o governo ele não tinha dinheiro em caixa para pagar todo mundo. E nós vimos, pelo menos no que tange aqui o conteúdo do canal, algumas situações específicas na questão do abono do PIS. Existia um calendário que era pago mensalmente e que começou a não ser pago a quantidade de pessoas normalmente que são pagas. Então, passou-se a pagar uma meia dúzia de pessoas e a maioria das pessoas reclamando porque deveriam receber, porque o calendário é organizado por data de nascimento, chegava a data de nascimento, a maioria das pessoas não recebiam. O calendário começou a ser acertado já no ano seguinte. Falando isso com relação a 2020, começou a ser acertado a partir do ano de 2021. Aí as pessoas começaram a receber com 6, 7, 8 meses de atraso. E isso justamente porque o governo estava pegando o dinheiro que existia no caixa para poder suprir aquilo que eles entendiam que era a necessidade mais urgente. E não só foi isso que aconteceu, né? Por conta dessa diferença de atraso nas situações de pagamento,
eles adiaram o calendário do ano de 2021. O pagamento de 2021 foi para 2022. E o que resultou essa situação? Isso resultou que nós temos agora um atraso no pagamento de um ano, ou seja, deveríamos estar recebendo o abono do PIS, deveria estar sendo pago no ano calendário de 2023, quando está pagando o ano calendário de 2022. E o governo ainda não regularizou isso. Só que para vocês entenderem, nós estamos falando de aproximadamente 25 bilhões, que dentro do orçamento do governo não seria um valor tão astronômico assim. Eles ainda não regularizaram isso, eles estão atrasados com esse pagamento. Você imagina se as despesas já estão começando a embolar de novo, além de não adiantar isso, possivelmente vai ter efeito colateral em cima de outros benefícios, principalmente de benefícios que são benefícios que sustentam a população. Bolsa Família, abono do PIS, aposentado, pensionista, BPC, todos os benefícios que o governo paga pode em algum momento ter algum problema. Então, se você ainda não tinha pensado nisso, se você acha que pode ser que não aconteça, fica aí a reflexão, fica aí o exemplo, né, prático que aconteceu dentro da pandemia e o que pode também estar acontecendo aí nos próximos meses. Um grande abraço e até o próximo vídeo.